Ano de 1096. Um nobre francês chamado Henrique de Borgonha recebe das mãos do poderoso rei Afonso VI de Leão e Castela um presente que mudaria a história da Península Ibérica. O governo de um território ao sul do Rio Douro, uma faixa de terra entre o Minho e o Mondego, chamada Condado Portucalense. Junto com as terras, Henrique ganha também a mão de Teresa, filha ilegítima do próprio rei. É um casamento político, uma recompensa por serviços militares prestados na Reconquista. Henrique não imaginava que está recebendo muito mais do que um condado vassalo. Está recebendo o embrião de uma nação. Nas 3 décadas seguintes, entre 1096 e 1128, esse pequeno território, vassalo, subordinado, tecnicamente parte do reino leonês, vai passar por uma transformação silenciosa e dramática. Será governado por 3 figuras centrais: Henrique, o borgonhês ambicioso que sonha com mais poder; Teresa, a mulher que desafia convenções medievais ao governar sozinha; e Afonso Henriques, o filho que crescerá para desafiar a própria mãe em campo de batalha. 32 anos de tensões, ambições, traições e construção de identidade que culminarão no momento mais dramático, junho de 1128, quando mãe e filho se enfrentarão pelo controle do futuro. Esta é a história de como Portugal começou, não com glória imediata, mas com paciência, estratégia e um conflito familiar que mudaria tudo. Para entender essa história, é preciso primeiro entender o contexto da Reconquista cristã no final do século XI. A Península Ibérica está dividida entre reinos cristãos ao norte e taifas muçulmanas ao sul. Afonso VI de Leão e Castela é o monarca cristão mais poderoso da época. Conquistou Toledo em 1085 e sonha em empurrar as fronteiras muçulmanas para o sul. Mas em 1086, sua derrota esmagadora na Batalha de Sagrajas contra os almorávidas muçulmanos o obriga a buscar ajuda externa. É por isso que nobres borgonheses como Henrique se tornam tão valiosos. Henrique de Borgonha chega à península por volta de 1090, junto com outros cavaleiros franceses atraídos pela promessa de glória e riqueza na guerra contra os mouros. Ele é neto do Duque da Borgonha, tem sangue nobre, experiência militar e, sobretudo, ambição. Luta ao lado de Afonso VI em diversas campanhas e se destaca o suficiente para chamar a atenção do rei. Por volta de 1096, como recompensa, Afonso VI lhe concede o governo de um território ao sul do Douro, uma faixa de terra estratégica, mas turbulenta, que precisa ser defendida e organizada. O casamento com Teresa sela o acordo. Curiosamente, Raimundo de Borgonha, primo de Henrique, também havia casado com outra filha de Afonso VI, Urraca, a filha legítima, e recebido o governo da Galiza. 2 borgonheses, 2 territórios vizinhos, 2 ambições que inevitavelmente colidirão. Henrique não é apenas um administrador, é um senhor de guerra, responsável por proteger e expandir as fronteiras que agora governa. O território que Henrique recebe tem um nome peculiar: Condado Portucalense, derivado de Portus Cali, o antigo porto romano junto ao Rio Douro, e é desse nome que nascerá, décadas depois, a própria palavra Portugal. As terras se estendem, grosso modo, entre os rios Minho ao norte e Mondego ao sul, embora as fronteiras sejam fluidas e constantemente contestadas. É uma região violenta, onde cristãos e muçulmanos travam batalhas frequentes. Henrique se instala, constrói fortificações, organiza a nobreza local, concede forais às cidades e, crucialmente, começa a agir com autonomia maior do que a esperada de um simples conde vassalo. Ele expande para o sul, pressiona os muçulmanos, fortalece castelos. Nos anos em que governa, entre 1096 e 1112, Henrique de Borgonha transforma essa faixa periférica em uma entidade política progressivamente mais coesa e distinta do Reino de Leão.
Em 1109, Afonso VI morre e o equilíbrio de poder na península se altera. O sogro e protetor de Henrique não está mais lá para garantir sua posição. 3 anos depois, em 1112, Henrique também morre. E tudo muda. Quando Henrique morre em 1112, seu filho Afonso ainda é uma criança pequena. Tem entre 2 e 4 anos de idade, jovem demais para governar, jovem demais até para entender o que está acontecendo. Quem assume o poder é Dona Teresa, sua mãe, e isso em plena Idade Média é extraordinário. Mulheres raramente governam sozinhas. Teresa não é apenas regente temporária, ela governa de fato. Assina documentos com o título de Regina, rainha em latim, concede forais, toma decisões militares e políticas, reivindicando autoridade que vai além de simples regente. É filha de rei, viúva de conde e agora senhora de um território estratégico. Mas seu poder é contestado desde o primeiro dia. O reino de Leão e Castela, agora governado por Afonso VII, primo de Teresa e filho de Urraca e Raimundo de Borgonha, pressiona constantemente o condado portucalense. Afonso VII quer que Teresa reconheça sua vassalagem de forma clara e inequívoca. Quer que o condado continue subordinado. Mas Teresa tem outras ideias. Ela busca aliados, negocia, manobra politicamente. E é nesse contexto que entra Fernando Pérez de Trava, um nobre galego poderoso, senhor de vastos territórios ao norte do Minho. A relação entre Teresa e Fernando Pérez é controversa e mal documentada. Alguns cronistas falam em casamento secreto, outros em simples aliança política, ou mesmo uma ligação amorosa. O que sabemos com certeza é que Fernando Pérez se torna a figura mais influente ao lado de Teresa a partir de 1121. E isso enfurece a nobreza portucalense. Para os nobres locais, famílias como os de Sousa, os de Maia, os de Ribadouro, Fernando Pérez é um intruso galego impondo interesses estrangeiros no condado. Eles veem Teresa progressivamente mais próxima da Galiza, gradualmente mais distante das ambições autonomistas que Henrique de Borgonha havia plantado. Documentos começam a mostrar tensões, nobres que deixam de apoiar Teresa, terras concedidas a galegos em vez de portucalenses, decisões que favorecem Leão em detrimento do condado. A fratura está se abrindo. De um lado, Teresa e Fernando Pérez, com apoio galego e leonês. Do outro, a nobreza portucalense insatisfeita com os rumos do governo. E no meio dessa tensão crescente está Afonso Henriques, o jovem herdeiro, observando tudo, crescendo, esperando. No ano de 1120, Afonso Henriques completa 15 anos e, seguindo a tradição medieval, arma-se cavaleiro na Catedral de Zamora, em território leonês. Um ato simbólico que ainda reconhece a vassalagem a Leão, mas que marca sua maioridade e seu direito a governar. Não é apenas uma cerimônia, é uma declaração política. A partir daquele momento, Afonso não é mais uma criança sob tutela. É um homem adulto, um guerreiro, alguém com direito legítimo ao governo do condado que seu pai construiu. E a nobreza portucalense percebe isso imediatamente. Famílias como os Sousas e os Maias começam a se aproximar do jovem Afonso. Egas Moniz, o aio que o educou desde criança e que se tornará lendário por sua lealdade inabalável, torna-se seu homem de confiança e principal conselheiro. Outros nobres seguem o mesmo caminho. Eles veem em Afonso a possibilidade de um governo forte, centrado nos interesses do próprio condado, livre da influência galega que o sufoca. Afonso Henriques, por sua vez, demonstra desde cedo uma personalidade forte, combativa, impaciente. Ele não quer esperar, ele quer governar. Entre 1120 e 1127, a tensão entre mãe e filho se torna insustentável. Teresa continua a governar, mas agora com oposição interna crescente. Afonso começa a agir por conta própria, concede terras, reúne tropas, estabelece sua base de poder em Guimarães, no coração do condado.
Do outro lado, Teresa e Fernando Pérez de Trava se agarram ao controle, mantendo a aliança com a Galiza e com Afonso VII de Leão. É uma luta pelo futuro do condado. Será ele uma extensão da Galiza, subordinado a Leão, ou uma entidade autônoma sob Afonso Henriques? Os documentos da época revelam a fratura. Em alguns, Teresa ainda assina sozinha como governante. Em outros, Afonso Henriques já aparece confirmando doações, agindo como senhor independente. Dois centros de poder coexistem no mesmo território. É uma guerra fria que aquece a cada mês. Nobres escolhem lados, castelos se fortalecem, exércitos se preparam. Em 1127, a situação atinge um ponto crítico. Teresa e Fernando Pérez de Trava controlam o norte do condado, com apoio galego. Afonso Henriques domina o centro e o sul, com parte significativa da nobreza portucalense ao seu lado. Dois exércitos, duas facções, um só condado. E então chega o ano de 1128. A tensão está insustentável. Algo precisa acontecer. Alguém precisa vencer. Mãe e filho não podem governar juntos. O condado não pode continuar dividido. Uma batalha é inevitável. Junho de 1128 se aproxima, e com ele, o momento mais dramático da história do condado portucalense. O momento em que o futuro de Portugal será decidido não em negociações, não em diplomacia, mas em campo de batalha. Mãe contra filho, portucalense contra galego, autonomia contra vassalagem. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo para sempre. Os primeiros meses de 1128 são marcados por uma calma enganosa. Ambos os lados sabem que o confronto é inevitável, mas ninguém quer dar o primeiro passo. Teresa e Fernando Pérez de Trava permanecem no norte, reunindo apoio galego. Afonso Henriques está em Guimarães, consolidando suas forças com a nobreza portucalense. É uma guerra fria, prestes a explodir. Em fevereiro e março, documentos mostram movimentações reveladoras. Fernando Pérez de Trava traz tropas galegas para dentro do condado, um ato que enfurece ainda mais os nobres locais. Para eles, isso confirma o que sempre suspeitaram. Teresa está entregando o condado aos galegos, transformando Portugal em uma extensão da Galiza. Do outro lado, Afonso Henriques recruta homens, fortifica Guimarães, garante o apoio de famílias como os Sousas, os Maias e, crucialmente, de Egas Moniz, seu mentor e homem de total confiança. A nobreza está dividida, mas a balança pende para Afonso. Eles veem nele não apenas o herdeiro legítimo, mas um líder nascido e criado no condado, sem ligações com interesses externos. Teresa, por sua vez, perde terreno a cada dia. Sua aliança com Fernando Pérez, vista por muitos como uma traição aos interesses locais, a isola politicamente. Mesmo aqueles que inicialmente a apoiavam começam a hesitar. Abril e maio passam em preparativos. Armas são afiadas, cavalos são reunidos, lealdades são testadas. As duas facções sabem onde isso vai terminar. Cartas e mensageiros cruzam o território, tentando negociações de última hora, mas nenhuma das partes está disposta a ceder. Teresa não vai abdicar do poder que exerce há 16 anos. Afonso não vai aceitar continuar como coadjuvante em seu próprio condado. E então chega junho. No dia 24 de junho de 1128, as duas forças finalmente se movem. O local escolhido, ou imposto pelas circunstâncias, é o campo de São Mamede, próximo de Guimarães. De um lado, Teresa e Fernando Pérez de Trava, com suas tropas galegas e o que restava de apoio local. Do outro, Afonso Henriques, com cerca de 18 anos de idade, comandando guerreiros experientes e determinado a tomar o que considera seu por direito. É uma das batalhas mais extraordinárias e dramáticas da história medieval. Não é um confronto entre reinos inimigos, é mãe contra filho, é o passado contra o futuro, é a subordinação contra a autonomia. O destino do condado portucalense, e sem que ninguém ainda soubesse, o destino de Portugal,
será decidido ali, naquele campo, naquela tarde de verão. Mas o que exatamente aconteceu naquele dia? Naquele 24 de junho de 1128, no campo de São Mamede, mãe e filho se enfrentaram em batalha. Foi um dos momentos mais dramáticos e extraordinários da história medieval europeia. O jovem Afonso, espada em punho, contra Teresa e suas tropas galegas. 16 anos de governo contra 18 anos de impaciência. O peso da experiência contra a força da juventude. O que aconteceu naquele campo mudou tudo. O futuro de Portugal, embora o nome Portugal ainda nem existisse oficialmente, foi decidido ali, entre o choque de espadas, o sangue derramado e as decisões tomadas em segundos que definiriam séculos. Mas o que exatamente aconteceu naquele dia? Como se desenrolou essa batalha entre mãe e filho? Quem venceu? Como venceu? Que estratégias foram usadas? O que aconteceu com Dona Teresa depois? Foi exilada? Perdoada? E Fernando Pérez de Trava morreu em combate ou fugiu? Como Afonso Henriques consolidou seu poder após a vitória? Quais foram as consequências imediatas daquela tarde de junho? Tudo isso eu conto em detalhes no próximo vídeo sobre a Batalha de São Mamede. É uma história épica de estratégia militar, drama familiar e decisões que moldaram um país inteiro. É a batalha que transformou um jovem de 18 anos no futuro primeiro rei de Portugal. É o momento exato em que o condado portucalense começou sua jornada rumo à independência. Você não pode perder. O link está na descrição e no card acima. E se você está gostando dessa série sobre as origens de Portugal, sobre como um pequeno condado vassalo se transformou em uma nação que dominaria os mares e construiria um império, inscreva-se no canal e ative o sininho. A saga está apenas começando. De São Mamede até a proclamação da independência em 1139, do Tratado de Zamora até as conquistas de Santarém e Lisboa, a história de como Portugal nasceu é uma das mais fascinantes da Idade Média. Nos vemos no próximo vídeo. E viva Portugal!